responsabilidade do condomínio em caso de falência da empresa terceirizada. Quando eu falo falência, não estou usando o termo técnico, de falência, mas aquelas situações em que a terceirizada simplesmente foge sem dar notícias, simplesmente fecha suas portas e vai embora. Esse é um tema muito importante em razão da frequência com que acontece. Todos os dias nascem empresas terceirizadas sem estrutura nenhuma, começam a oferecer os seus serviços de limpeza e portaria nos condomínios por um preço muito abaixo do oferecido pelo mercado, conseguem arregimentar aí uma clientela, fazer uma carteira de clientes, contratam pessoas com uma qualidade de trabalho inferior e colocam nesses postos de trabalho, ok? Por oferecerem um valor muito baixo, o serviço acaba deixando a desejar, e se o preço é baixo, alguém está perdendo com isso. E com certeza não é a empresa terceirizada, tá certo? Muitas delas deixam de recolher INSS, FGTS, Vale Transporte, Vale Alimentação, ou seja, não pagam as verbas trabalhistas, pagam apenas o salário para poder encaixar naquele orçamento baixo que elas apresentam. E para o condomínio aparenta ser uma proposta maravilhosa, ou seja, quando surge uma empresa com orçamento baixo, se tem o ônus de preço baixo, o bônus, aliás, de um preço baixo, muito próximo àquele que ele pagaria por uma contratação direta de funcionários, e ao mesmo tempo o bônus de uma terceirizada, ou seja, a partir do momento em que eu não ficar contente com esse ou aquele funcionário, eu simplesmente peço para substituir, ou seja, essa é a maravilha da empresa terceirizada. Não gostei desse zelador, me traga outro. E aí eu vou substituindo e vai acontecendo uma rotatividade dentro do condomínio. Ocorre que essas empresas, por apresentarem um preço muito baixo, acabam não pagando as verbas e não tem sequer uma gordura para queimar. Perdendo os postos que ela havia conseguido, surge o que? A necessidade de rescindir o contrato daqueles empregados que haviam sido contratados. E aí falta dinheiro. Faltando dinheiro, o que essas empresas fazem? Simplesmente fecham as portas e dão no pé, deixando a conta para o condomínio pagar. Alguém vai pagar. E como eu disse, o condomínio. A súmula 331 do TST, ela estabelece essa responsabilidade. Ela diz, olha, se a empresa terceirizada, em linhas gerais, não pagar, você, tomador de serviço, vai pagar de forma subsidiária. Mas como essas empresas nunca têm patrimônio, os sócios já se prepararam para o golpe, que também não tem patrimônio, realmente acaba sobrando para o condomínio. E acaba acontecendo aquilo, por analogia, aquela brincadeira, como naquela brincadeira da batata quente. Ou seja, aquelas crianças ficam em círculo, e fica uma batata passando em mão em mão. Quando a música para, alguém fala para, aquela criança que ficou com a batata por último, acaba sendo penalizada. É mais ou menos isso que acontece. Por onde o empregado passou, por onde o empregado passou prestando o seu serviço, esse condomínio que recebeu esse serviço vai ser chamado a responder pelos débitos que não foram pagos naquela época. Então, se um funcionário da terceirizada trabalhou no seu condomínio há 6 meses atrás, durante 3 meses, ele vindo a posteriormente ingressar na Justiça do Trabalho para requerer as verbas não pagas, daquele período de 3 meses, o seu condomínio vai ser responsabilizado. Isso acontece muito com relação ao INSS, ao FGTS, ao Vale Alimentação, Vale Transporte e adicional de insalubridade. Ou seja, aquele período que ele trabalhou para o seu condomínio, você vai ter que responder. E o pior é para aquele condomínio último, ou seja, para aquele empregado que ficou naquele condomínio por último, esse condomínio vai ter que responder pelas verbas rescisórias, aviso prévio, multa do 467, 477, ou seja, várias outras verbas, multa do FGTS, ou seja, acaba ficando realmente com a penalidade maior. Então essa analogia da batata quente nos serve para ilustrar bem o problema. Então, o que acontece na prática? Vários condomínios, que eu já vi acontecer isso, são chamados na Justiça do Trabalho por 13 empregados, ou seja, todos eles passaram por aquele condomínio
em rotatividade e posteriormente chamam esse condomínio para responder na Justiça do Trabalho, ok? A defesa, claro, mas no mínimo o condomínio vai ter que gastar, né, com despesas com um profissional habilitado, com um advogado, para se defender no processo. Então, o que deve acontecer? Quando se pensar na contratação de uma empresa terceirizada de vigilância e limpeza, deve-se optar por aquela empresa que claramente ofereça segurança, que pague todas as verbas trabalhistas em dia e que você faça essa exigência. O fato de contratar uma empresa terceirizada de fundo de quintal simplesmente pelo preço é um problema anunciado. Isso vai acontecer. A matemática não é mágica, é uma ciência exata. Se você soma salário, mais verbas de fundo de garantia, um provisionamento para férias, você chega, e mais o lucro do empregador, você chega a um valor X. E se você fizer os cálculos, muitas dessas empresas apresentam orçamentos ridículos, onde não é possível o pagamento dos salários e de todos os encargos trabalhistas desses funcionários. Então, ao escolher uma empresa terceirizada, opte por aquela que realmente traga segurança. Se for para escolher pelo preço baixo, opte pela contratação direta dos empregados, pelo condomínio. Ok? Tomando essas precauções, com certeza seu condomínio não vai ter problema ou dificilmente terá problemas. Tá certo? Espero que vocês tenham gostado. Compartilhe o nosso vídeo, deem um like e até o próximo.